Pronto. Vamos voltar. Pode concluir seu raciocínio, Cleciane. Então, e também aquela visão que a sociedade colocou que é sexo no casamento, né? Que é uma satisfação só masculina, que é só o homem que gosta do sexo, que a mulher ela só tem que, né? Tipo assim, doar-se, dar-se. A visão também errada que a sociedade também colocou. E aí, e também, igual eu falei, o contexto familiar. E aí a família, a moça ou o moço entra para o casamento, porque no caso, quando se fala de casamento, para a mulher, o que a mulher pensa? Em casa, em móveis, em tudo, né? A festa. Homem não, homem ele não é que o pensamento dele é só isso, mas a relação sexual, né? 88% eu vou jogar 88 e 12 eu vou jogar companheirismo. 88 e o que alimenta o casamento não é só sexo, mas o que alimenta um casamento é isso, porque é a satisfação do homem, não só do homem, mas da mulher também. A gente vai dizer só do homem, não, mas é da mulher também. É uma complementação. E porque assim, acaba que quando não há essa compreensão, se tornam dois irmãos em casa. Né? E essa não é a visão do casamento, se tornar dois irmãos em casa. Então, assim, vai muito além, porque é um tema que, assim, eu gosto muito, eu tenho estudado não só como pessoa cristã, mas além. E, assim, a minha visão é de poder ajudar pessoas também nessa área, porque eu vejo que é dos maiores problemas hoje nos casamentos. Eu falo por estar no contexto familiar, por ter uma... Enfim, não só por hoje eu ser casada, mas antes de eu ser casada, eu já pensava e tinha essa visão por diversos contextos, porque qual que é o problema que está largando? Qual que é o problema? Qual que é o problema? E assim, você vai ver os estudos, um dos maiores problemas é isso, é um dos maiores problemas é isso. E, como eu estava falando ontem, né, o médico virou para mim e falou assim, tem muita falta de informação. Eu falei, é verdade. E assim, eu posso até depois orientar o médico que ele me acompanha, né? É aqui em Anápolis, uma pessoa competentíssima e que faz uma abordagem totalmente diferente de outros médicos que você chega e só olha na sua cara, passa os exames e vai diagnosticar os exames. Não, o médico ele indica livros para você ler, ele discute com você a situação, ele fala, ele quer te ouvir, ele é além de um médico, ele não é psicólogo, mas ele tipo faz essa abordagem, né? E aí ele até falou para mim assim, às vezes quando chega o paciente, de duas uma acontece. Ou elas não voltam mais, porque elas falam pro marido que eu tô querendo dar de cima delas, pela abordagem que eu faço, ou, no caso, é só abordagem ou de orientação mesmo. Ou elas voltam e contam que foi bom, que fizeram tudo que eu disse, né? E é isso, né? E ele falou muito mais além. E assim, essa visão mudou depois que eu também tive esse acompanhamento com ele e comecei a estudar um pouco mais. E Ah, tá. Ó, a Fernanda está pedindo. Faço sim. E assim, e é libertador, né, professor? Eu penso assim, que tem que ter conhecimento mesmo. E é uma das áreas que tem problema hoje. Por isso que está mudando a vertente de casamento hoje. A visão de casamento está muito mudada por causa de todos esses conceitos sem informação. Eu concordo. Professora... Pode falar. Olá, Fernanda. Não, pode falar primeiro, depois eu falo. Professora, eu só ia fazer uma pergunta. Esses dias, muito tempo atrás, eu assisti um TED Talks, que é aquelas conversinhas que eles falam de informação, e ela era uma neuro, ela estava pesquisando a conexão entre a pornografia e a forma como os meninos e as meninas viam sexo na sociedade e como isso trazia malefícios para eles. Eu pensei, a pornografia traz malefícios porque as pessoas têm uma ideia errada sobre sexo e ainda têm uma ideia errada sobre a mulher, objetificando ela a ponto de achar que um não é um sim. E assim também ocorre a violência dentro do casamento ou dentro da relação sexual. Sim, obrigada, Amanda. É isso mesmo, infelizmente acontece isso. A pornografia é uma das grandes culpadas. Oi, Fernanda. Eu trabalhei com um grupo de casais e esse assunto que a Amanda colocou, eram 12 casais.
E eu não tenho muito freio na minha boca. Eu trabalhava, era quando eu ainda tinha religião, que hoje eu tenho religiosidade, não tenho religião. Mas quando eu trabalhava na igreja, o padre virou para mim e falou assim: filha, me dá um socorro, porque é muita gente indo embora. E você não tem trava na língua, vai conversar com esse povo. E eu fui, Tati. E eu botei uma sala só de homem e botei uma sala só de mulher. Vocês não têm noção do que saiu dali. E aí, no dia que eu consegui juntar todo mundo, eu falei desse jeito. Falei, gente, a mulherada tá achando que precisa ser a gostosa, a bonita, a perfeita para ter relação sexual. E isso eu falo mais para jovem. A minha filha tem 18 anos, é uma timidez absurda. Eu falo, filha, perereca é tudo igual. Vagina é tudo igual. Tesão é tudo igual. Eu vou falar, tá? Perdão aí, as puritanas. Pinto também é tudo igual. O que difere é antes disso. O que difere é antes disso. E aí, mãe, mas eu tô gordinha, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu falei, filha, não tem. É outra coisa que significa sexo. Então, eu acho que isso que foi a Amanda que falou, o que a mídia, o que essa crueldade emocional que a mídia vem fazendo com os nossos jovens, geram mulheres, né? Faz isso na cabeça da adolescente, e geram mulheres totalmente enrustidas, que morrem de vontade de se soltar, mas como acham que são feias, não são bonitas o suficiente, ou que não sabem virar, fazer canguru perneta, não faz nada. Não faz nada. É verdade, né? Não precisa canguru perneta, começa com canguru. Mas começa. E esse negócio, Cleiciane, esse negócio que você colocou, eu achei muito interessante. Ah, e tudo a gente bota a culpa na crença, né? Não, porque o padre falou isso, o padre falou aquilo, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, não sei quem lá falou. Dentro de quatro paredes, está escrito na abençoada Bíblia. Dentro de quatro paredes, você faz o certo, né? O certo. E eu trabalho com sistêmica, então eu cato a mulherada que fica tudo dentro da caixinha e falo assim, gente, sai da caixinha, pelo amor de Deus. Porque se você não sair dentro da caixinha, o negócio é tão sério, a falta de sexo é tão sério que que a mulher não faz, a outra mulher também não faz, o homem vai fazer com o homem. E a mulher vai fazer com a mulher. Eu tenho uma amiga, ela fala, Fê, eu não sou bissexual, mas eu gosto muito mais do que a minha namorada de hoje faz, do que o meu marido, os meus namorados, tudo fazia que eu pedi e ninguém fazia nada. Agora, essa, que eram amigas, elas eram amigas há mais de 15 anos. Um dia resolveram uma fazer a festa com a outra. Nunca mais falaram nem nome de homem. Existe isso, tá? A gente tem que ponderar algumas questões aí, né? Porque não exatamente por causa disso que elas... porque as pessoas acabam procurando. Ali foi birra pura mesmo. Entendi. E falaram que foi quase um desafio. Bom, o que a gente estava... A minha pergunta, voltando um pouquinho aqui no nosso tema, a respeito da atividade sexual depois do casamento, obrigada pela participação de vocês. O livro não traz essas ideias como a Cleiciane colocou, ele traz invertidamente, ele traz o oposto. O que está colocando aqui? Que as pesquisas apontam que as pessoas casadas, elas fazem sexo com mais frequência do que as pessoas solteiras. Só de ter um parceiro ou uma parceira sempre ali à disposição, não precisa passar por todo aquele processo de flerte, de conquista. Será que é o certo? Será que acerta? Será que fico junto? Será que não fico? Já está ali, já se conhece, já tem intimidade, cumplicidade. Então, nesse sentido, a atividade sexual, ela é considerada mais frequente e, em alguns casos, o casal vai se conhecendo, que eu acredito, ou a própria pessoa vai se conhecendo, que é como o relato que a Cleiciane colocou, há um autoconhecimento e há um conhecimento do casal no sentido de se adequar aos desejos e às necessidades um do outro. Então, por causa disso, a atividade sexual ela é mais prazerosa depois do casamento, quando a pessoa está casada.
é no casamento e não na vida solteira. Inclusive, algumas mulheres chegam a dizer que elas têm uma condição de se sentir mais livre, ela sente mais à vontade de expressar algum desejo, expressar alguma questão sexual com o cônjuge, porque agora já está casado e a intimidade é maior e cresce a cada dia. Então, a atividade sexual, a satisfação aumenta. E a questão da satisfação conjugal, no geral, sem ser somente a respeito do sexo, né? O que as pessoas relatam de ser mais feliz ou menos feliz estando casada ou não? É que o casamento, de um modo geral, ele, por alguns motivos, ele pode trazer satisfação, por quê? Existe a estabilidade financeira, existe o compartilhar de tarefas, que eu falei agora há pouco, mas aí tem uma pergunta aqui no finalzinho desse item, né? Qual é o fator de sucesso no casamento? Existe, será, uma receitinha básica para o sucesso no casamento? E aqui está falando que fizeram uma pesquisa com 100 casais durante 13 anos. Gente, eu acho o máximo, eu adoro essas pesquisas que começa a pesquisar com a pessoa criança e termina a pesquisa com a pessoa adulta. Assim, eu acho incrível conseguir fazer todo esse processo, né? Com certeza é uma equipe grande, com muita estrutura. Então, eles acompanharam 100 casais durante 13 anos. E, inclusive, começou antes deles se casarem. Então, renda antes do casamento, nível educacional, se fez sexo antes do casamento ou não, há quanto tempo que eles conheciam antes de casar? Nada dessas variáveis influenciaram no sucesso do casamento. Não é isso que vai influenciar. O que vai importar, então? É o valor que cada um dá ao sentimento do outro. É a questão da habilidade de comunicação e gestão de conflitos. Gente, inteligência emocional. A pessoa saber identificar o que sente, conseguir expressar o que sente, dar nome às emoções, inclusive ajudar o outro a fazer isso também. Então, a maneira como as pessoas conseguem se comunicar e gerenciar melhor os seus conflitos, ela traz satisfação conjugal, ela traz um sucesso no casamento. Aqui também no livro vai falar sobre... Professora, Pois não, Valéria. só uma pergunta. Hoje em dia a gente vê muito, pelos memes, né, que a gente sempre vê no Instagram, por conversa com os amigos, que as pessoas, elas estão, a cada relacionamento que se passa, elas estão se tornando mais receiosas por traumas, por relacionamentos ruins, por relacionamentos abusivos, e, consequentemente, essas pessoas têm evitado futuros relacionamentos, ou não pensam em se casar, ou tomam diversas atitudes relacionadas a isso, né? Como a senhora sabe dizer como que seria o impacto disso futuramente? Porque se as pessoas agora, os jovens, pensam em não se casar, em não ter um futuro juntos, porque eles não sabem lidar com seus traumas ou com as outras pessoas, como que isso afetará futuramente? Não sei se foi uma pergunta meio vaga. Não ficou vaga, mas eu não sei te responder. Eu posso ter alguns achismos, mas não tenho nenhuma comprovação científica para afirmar a minha ideia, né? O que eu percebo, Valéria, é que apesar dessa mentalidade que você está apresentando ser muito comum, ela é muito comum hoje, nos jovens que você conhece, nos jovens com os quais você convive, por causa do seu nível socioeconômico, por causa da faculdade que você faz, ou seja, do seu nível intelectual. O que é perceptível é que nas classes econômicas mais baixas, a coisa continua desenfreada. O povo tem filho antes de casar, não interessa se tem condição ou não, casa, tem 5 filhos, 7 filhos, 10 filhos. Então, assim, se a sua preocupação é o impacto demográfico, se isso vai diminuir a população, eu acho que ainda não chega a tanto essa preocupação. Porque
Não é a maioria, talvez seja a maioria dos jovens que você conheça, com os quais você convive, que tem essa mesma mentalidade. Mas não é a maioria dos jovens no sentido global, porque existem ainda muitas pessoas com pouco acesso à informação, com pouca condição de estudo, com total ignorância desses elementos, né? Ainda existe gente, menina que não quer casar e a mãe dá para casar, para ganhar dinheiro. Ainda existe gente que casa para fugir de casa, porque não suporta o relacionamento que tem com os pais. Então, assim, ainda existe uma pobreza muito grande, intelectual e econômica, que impede, talvez, esse impacto de diminuição demográfica, que talvez pudesse ser uma das preocupações, né? Respondi? Sim. Ah, então tá bom. Amanda, eu quero saber por que a coisa mais aprendida esse semestre é não evitar conflito. Porque a gente ouviu o semestre inteiro assim, não evite conflitos, enfrente os conflitos, é assim que você cresce. Foi mais ou menos assim. Ou É isso que eu queria te não perguntar. provoque conflito, né, também, seria interessante. Mas, por exemplo, eu queria te perguntar isso. Na nossa sociedade, pelo menos o que eu vejo na brasileira, a gente evita muito conflito porque a gente evita ser visto como malvado. Então, por exemplo, se alguém faz alguma coisa pra gente, a gente evita falar qualquer coisa porque a gente não quer ter um conflito, ser visto como mal e tudo mais. E como a gente poderia mostrar para as pessoas que a gente precisa falar, conversar e que conflito é, de certa forma, quando ele é feito de uma forma saudável, ele é bom? Porque quando eu vejo os meus jovens ou os meus amigos ou qualquer pessoa, todo mundo fica evitando conflito para não ter aquela coisa de desgastar o relacionamento que você tem ou não perder seu amigo, etc, etc, etc. É uma grande ilusão, Amanda, evitar conflito para manter relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso. Se não vou falar o que eu penso, o que eu sinto, não vou dar a minha opinião para não perder aquele amigo, não perder aquele namorado, esse relacionamento é um relacionamento baseado na omissão, baseado numa mentira. E ele não vai durar do mesmo jeito. Então, a questão não é evitar conflitos, literalmente. A questão é enfrentamento de uma maneira saudável. Eu acredito por aí. A inteligência emocional, quando eu sempre bato nessa tecla, ela não diz que a gente tem que fugir da luta, não. Que a gente tem que fugir de um conflito. Pelo contrário, a gente tem que detectar que emoção que está envolvida ali, se naquele momento eu não consigo me expressar, se naquele momento eu estou com muita raiva e eu vou xingar o outro e eu vou falar uma palavra pesada, então eu preciso me acalmar, esperar o momento ideal. E quando eu estiver mais consciente, mais tranquila, eu vou ter condições de dialogar de uma maneira saudável a respeito daquele assunto. Então, nesse sentido que deve ser trabalhado de uma forma inteligente os conflitos. Não simplesmente sempre fugindo e evitando o conflito, mas talvez deixando para falar na hora certa. Eu conheço pessoas casadas há muito tempo e elas falam com muita propriedade, com muita sabedoria, né? A minha avó falava isso. A gente tem que saber a hora certa de falar com o marido. E eu falo isso aqui na minha casa. Às vezes eu chego do trabalho, ou quando eu estava fora de pandemia, né? Porque agora eu tô aqui em casa o tempo inteiro. Mas às vezes eu chego do trabalho, a cabeça cheia de coisa, vários problemas. Às vezes no próprio trânsito foi complicado. E às vezes a gente chega tenso. E aí um menino abre a porta e fala: "Ô mãe, não sei o que que tem, começa a fuxicar um do outro, ou se não começa a falar que não tem pão, que tá com fome. Eu simplesmente já falei essa frase para todos eles. Deixa eu chegar. Espera eu chegar. Espera eu entrar, sabe? Deixa eu tirar o sapato, porque eu acho que enquanto eu tiver com meu pé apertado, eu não dou conta de conversar saudável com ninguém. Eu preciso tirar o sapato. Então, deixa eu tirar o sapato. Eles já sabem. Todos eles já aprenderam. Então, tudo na vida a gente tem que saber com quem a gente está conversando e a hora certa de conversar com essa pessoa. Talvez não seja só a hora certa para nós. Às vezes você esfriou a cabeça, você está mais calma, mais consciente. Beleza, agora eu vou conversar. Mas você chega e o outro está cheio de defesa. O outro está, sabe, empacando o negócio. O outro está dando má resposta. Ainda não está na hora de conversar sobre o tema. Espera mais um pouquinho. Então, assim, é muito tato, é muito feeling para a gente entender a hora certa para falar,
às vezes o lugar certo para falar. Tudo isso influencia na comunicação e na maneira correta de gerir conflitos. Ajudei, Amanda? Sim, professora. Então tá bom. Eu tenho que prosseguir, apesar do papo tá bom, eu tenho que prosseguir, senão nós não terminamos o capítulo hoje, minha gente. Misericórdia. Então, vamos virar pai e mãe. Tô brincando. Quem não quiser ainda, a gente entende. Mas é muito comum na geração adulto jovem ter filhos. A expectativa de ter filhos é muito grande, o envolvimento de um casal que deseja ter filhos é muito legal, uma criança planejada, uma criança desejada, é uma experiência muito marcante na vida da gente. Eu, por ser mãe, eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes e depois de ser mãe, porque a gente muda muito, a gente cresce muito, e o primeiro filho marca essa transição importante na vida da gente. Porque eu sempre quis ter filhos, mas sempre me disseram, ó, filho é bom, mas a gente nunca deixa de ter. E realmente as preocupações mudam, né? Mas a gente nunca deixa de pensar no filho, na filha que tem, é alguém que depende de você, ou financeiramente, ou emocionalmente. É um relacionamento, gente, que não tem fim. Não existe ex-pai e ex-mãe. Não existe. Né? Num divórcio tem ex-marido e ex-mulher, mas não tem ex-pai e ex-mãe. Então, é um relacionamento muito forte, um relacionamento consanguíneo, inclusive, e os casais que desejam ter um filho, que planejam, que dividem a tarefa, eles expressam essa felicidade, essa sensação de realização pessoal, como quando se tornam pais e mães. Por isso, gente, que quando um casal deseja fazer uma festa de aniversário de uma criança de 1 aninho, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A criança de 1 aninho não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Ela tá chata, porque todo mundo quer pegar ela no colo, ela tá com sono, ela não dormiu à tarde, porque estava sendo arrumada para essa festa. Tá aquele tanto de gente, aquela barulheira, e quem é que está curtindo essa comemoração? O pai e a mãe. Porque um filho terá 1 ano de idade, gente, é uma vitória. Passou por todas as vacinas, conseguimos fazer ele sobreviver 1 ano. Não afogou na banheira, não bateu a cabeça, não caiu. Nossa, que vitória de pessoa! Não ralou o joelho, não deu ponto, tomou as vacinas que precisava até agora. Então, essa realização de uma festa de 1 ano, ela é muito marcante por causa disso. Vocês podem olhar, o álbum de foto que for, aniversário de 1 ano, foi para quem a festa? Para o pai e para a mãe. Não tem que julgar, não. Às vezes a criança dorme a festa inteira e o pai e a mãe estão lá comemorando porque eles deram conta de cuidar dessa criança por 1 ano. Hoje em dia, os pais estão muito mais participativos. A paternidade, ela está muito mais... os homens estão com muito mais envolvente, né? Os homens antes tinham essa ideia de só... trabalhar e trazer o sustento e a segurança. Hoje não, hoje os pais estão fazendo os filhos dormir, os pais estão acompanhando os filhos nas tarefas escolares, os pais estão trocando fralda, se envolve desde a gestação, quer conversar com a barriga. Então, a gente percebe que é uma tendência muito positiva a participação dos pais durante a criação dos filhos. Agora, o que o livro fala é que, será que a paternidade e a maternidade, ser pai e ser mãe, afeta a satisfação conjugal? Não é surpresa, mas os estudos revelam que depois que a gente tem filho, tem menos sexo. Óbvio, gente. A gente deita, às vezes o menino deita na cama junto. A hora que a gente consegue fazer o menino dormir e deita, eles adivinham que a gente está tentando namorar e acorda. Então, realmente, a satisfação conjugal, a vida sexual pode diminuir por causa da maternidade e da paternidade. E aí o livro vem falar sobre o divórcio. Oi, meu amor, tá tudo bem? Tá bom. O divórcio tem ocorrido em alguns casamentos. E aí a pergunta que tem aqui no livro é por que os casamentos fracassam, né? E existem vários motivos.
Um deles pode ser sugerido como a agressão, a violência doméstica. Em outros casos, quando a mulher tem uma alavancada na carreira profissional e o marido fica para trás, isso também pode provocar um conflito. Mas, na grande parte, a gente sabe que um dos problemas maiores é o relacionamento extraconjugal. Inclusive, aqui atrás, quando a gente estava falando de atividade sexual no casamento, aqui fala que é difícil fazer uma pesquisa sobre sexo extraconjugal, porque quem faz isso não conta, né, gente? Como é que vai fazer pesquisa? As pessoas não vão ficar contando que faz isso. Peraí que eu tenho que pôr o computador na tomada. E aqui fala também que as pessoas, no geral, aprovam mais a homossexualidade do que o sexo extraconjugal. É porque uma coisa é errada e a outra não, né, gente? Mas é uma notícia que o livro traz aqui pra gente. E por falar em violência, é uma coisa que a gente tem que falar, é um dos tópicos principais da aula de hoje, que eu falei lá atrás. Violência doméstica. Infelizmente acontece, é uma realidade, não é uma realidade só americana, porque o livro é americano, é uma realidade brasileira. Eu acompanho, gente, um grupo de estágio, inclusive o estágio presencial voltou, ontem eu já fui para o estágio com as minhas estagiárias. O grupo que eu acompanho é da psicologia jurídica, a gente faz um grupo reflexivo com os homens autores de violência. Então, a gente reúne esses homens num grupo, brotou seu girassol, a gente reúne os homens num grupo e tem vários assuntos, vários temas abordados com eles, e é muito interessante. A gente trabalha essa questão do machismo, a gente trabalha essa questão do controle, essa questão da raiva. E o que é violência? Gente, é incrível. Ontem nós fizemos as entrevistas, né? Foram 20 entrevistados. E quando a gente pergunta qual que foi o ato de violência que ele cometeu? Não, eu não cometi nenhum ato de violência. Uai, então por que o senhor está respondendo um processo? Não, eu só gritei com ela. O que o senhor gritou? Na verdade, eu ameacei. As pessoas, no geral, têm a ideia de que violência é só quando bate. Ou, às vezes, é quando bate e machuca. Só se machucar que foi violento. Se bater sem machucar, não foi violento. Então, existem alguns tipos de violência que a gente precisa citar. Aqui no livro fala sobre... Está na página 506. Sobre os 3 tipos de violência principal. A violência de casal circunstancial, a violência emocional e o terrorismo íntimo. Então, essa é uma pesquisa americana e ela traz esses 3 tipos de violência. O que é violência de casal circunstancial? É quando tem um confronto físico mesmo, num calor de uma discussão. Um grita, o outro grita, aí um arranha, o outro empurra e o outro bate. Então, nesse conflito, a gente percebe um estresse muito agudo, um desajuste muito grande e, com o passar do tempo, a gravidade desse tipo de violência pode aumentar. A violência emocional é aquela que insulta, que diminui o outro, que intimida, às vezes nem tem violência física. E o terrorismo íntimo é quando há ameaça. Gente, eu não vou ficar explicando esses tipos de violência aqui. Eu vou conversar com vocês sobre a Lei Maria da Penha, que é diferente. Nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial e a ameaça. Então, a violência física é o que o nome próprio diz, é quando vai para as vias de fato, quando tem um tapa, um murro, um chute, com marca ou não, é violência física. A violência patrimonial é quando pega o celular do outro e joga na parede, é quando arrebenta com o computador, é quando quebra um carro por causa de ciúme ou por outro motivo. Qualquer tipo de patrimônio do casal ou da pessoa individualmente, que se sofrer um dano, isso é violência patrimonial.
A violência psicológica, ela pode envolver tanto a ameaça, como também, gente, aquela coisa de proibir de ver a família. A violência psicológica pode ser o relacionamento abusivo mesmo, aquela violência mais velada, no sentido de proibir de tanto de fazer tanta coisa, coibir, fazer a pessoa se sentir diminuída, fazer o outro se sentir burro ou burra. Você nunca vai passar num vestibular, você nunca vai passar num concurso. Eu já atendi uma pessoa que o marido dela falava isso para ela. Você nunca vai passar no vestibular. E ela estava fazendo faculdade quando ela me procurou. Aí ele estava falando para ela, você nunca vai passar na UAB. E depois ele falava, você nunca vai passar num concurso. E ela só crescendo, crescendo, crescendo como pessoa. Então, infelizmente, pessoal, a violência doméstica, ela é uma realidade que a gente tem que colocar em pauta. Oi, Mauro. E você falando desses tipos de violência, né? Eu paro para pensar que muitas vezes a gente só, como você disse, só considera violência assim, quando estoura, né? Quando vai nas vias de fato. Da violência, que é a violência física, né? Mas a pessoa tentar moldar a subjetividade da outra, tentar, tipo assim, construir, o homem tentar fazer com que a mulher seja a mulher dele, ou seja, propriedade dele, quer, né? O jeito que ele quer, com a personalidade que ele quer, se vista como ele quer, fale como ele quer, isso já é violento, de sobremaneira, né? E a gente não entende isso, a gente nunca considera isso de fato, né? Quando a violência nasce. Que ela não nasce no tapa, ela nasce assim, nessas coisas. Bem nasce antes. A gente não pode ver, né? Exato. E eu estou orientando um grupo de TCC sobre violência doméstica, sobre o perfil. É engraçado que elas falaram, professora, tem tanto artigo, tanto estudo sobre a vítima, e a gente quer falar sobre o perfil do autor de violência. Quem é esse homem? O que faz um homem tomar uma atitude como essa? É uma construção social? Eles sofreram violência na infância? Ou eles viram o pai batendo na mãe ou em outra pessoa? Depende do tipo de personalidade. Então, elas estão construindo esse TCC com esse tipo de busca, porque ainda é muito insípido esse tipo de dado dentro dos estudos que a gente tem percebido, né? E realmente, quando a gente foi fazer as entrevistas ontem, as estagiárias foram fazer as 20 entrevistas, quando pergunta para eles se eles sofreram violência quando criança, ou se a maioria deles viu o pai bater na mãe. É um dado muito importante. E outro dado, gente, a maioria que comete a violência está alcoolizado no momento da violência. Então, o álcool e as drogas, eles são componentes que têm feito parte da vida de alguns casais e, em alguns casos, têm detonado com a vida desse casal. Bom, infelizmente, esse capítulo termina um pouco triste, né? A gente falou de virar mãe, de virar pai, agora a gente fala de violência, fala de divórcio. Oi, Amanda. Uma das coisas que eu achei surpreendente, foi uma grande evolução, assim, foi o fato de que existe estupro e violência sexual dentro do casamento. Porque quando era dentro do casamento, as pessoas achavam, não é um estupro. A pessoa tem o completo controle do corpo da outra, independente se era estupro contra o homem ou contra a mulher. Sempre era assim, ele pode fazer porque o corpo da mulher é dele. Eu achei extraordinário que agora a gente está mudando isso. Não, existe abuso dentro de um casamento, existe isso. A mulher pode falar não, mesmo sendo casada. E alguns homens não sabem ouvir não. Verdade, Amanda. E aí, depois do divórcio, gente, acontece uma situação talvez não, uma outra situação que a gente precisa especificar, que pode ser um novo casamento. E a condição de se tornar padrasto ou madrasta. Um novo casamento. Já pensou? A pessoa casa, divorcia e ela vai casar de novo? Eu ouvi essa frase que está escrita aqui no livro, no dia do meu segundo casamento. Casar-se de novo significa um triunfo da esperança sobre a experiência. O meu padrinho de casamento que estava me levando falou assim,
Segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. Eu me vinguei, ele casou de novo também depois, eu pude falar a mesma coisa para ele. Há uma evidência nessa afirmação, porque realmente, se passar por um casamento que termina, um divórcio, é forte, é complexo. E muitas pessoas podem não conseguir ir adiante. Então, quando alguém consegue superar a experiência negativa que teve de alguma forma e tentar de novo, isso significa uma esperança. Isso é resiliência também, na minha opinião. Metade das pessoas que se casam novamente depois de se divorciarem, acontece isso geralmente 2, 3 anos depois do divórcio. Metade das pessoas. E aí, como que vai se realizar essa condição de madrasta e padrasto? É porque, de repente, a gente já tem filho, ele vai entrar junto para o casamento. Eu tinha meus filhos, eu não ia casar e deixar os meus filhos para trás. Então, o meu novo cônjuge teve que assumir a condição de padrasto. Mas os meus filhos já eram, no caso, grandes, né? Ele não teve a condição de ter que criar os meus filhos. Mas, em muitos casos, as crianças são pequenas, são novas, e aí tem que o novo cônjuge tem que ajudar na criação. E é tão legal que eu já vi relatos, inclusive aqui, de alunos, dizendo que o padrasto é chamado de pai, porque desde pequenininho que é criado por aquele padrasto e não tem um relacionamento de intimidade com o próprio pai. Danilo, você quer falar? Só um comentário sobre isso que você está falando. Esse fim de semana eu participei de uma cerimônia de casamento e a esposa teve um filho num relacionamento anterior, né, extraconjugal, e eu fiquei sabendo da história que isso trouxe muito peso assim na família. Minha vida acabou, essa história, né, de ter um filho muito jovem, né? E aí eu fui no casamento dela com um rapaz e ele foi fazer os votos. E ele fez os votos para ela, né, de casamento, e no final dos votos dele, ele chamou o filho dela, que deve ter uns 8, 9 anos, e ele fez votos para ele também. Que lindo! Como o padrasto, né? E quando ela fez os votos para ele, ela falou que ela procurou as características que ela queria num homem, né? E ela falou que uma das maiores qualidades dele é que ele amava o filho dela tão incondicionalmente quanto ele amava ela, né? Eu achei muito bonito ver, tipo, essa tomada de responsabilidade não ser um peso, porque para muitos homens a ideia de casar com uma mulher que já tem um filho é algo que assusta, é uma responsabilidade a mais que não tem nada a ver comigo. E tem muitos casos que a gente vê por aí, eu já li alguns livros sobre isso, tipo, o cara casou e não cuida bem do filho, abusa verbalmente, violenta o filho porque não é o filho dele, né? Mas eu achei muito bonito participar desse casamento e ver como que ele, né, vê o filho dela como um presente para o relacionamento, e é muito bonito ver a história deles. Eu achei Nossa, me arrepiei inteira. Legal. Linda a história. Também. Eu conheço uma história muito parecida e foi além disso, Danilo. A moça já tinha um filho, mãe solteira, né? E aí, quando ela se casou, o marido dela colocou o nome dele, o sobrenome dele, ele adotou o filho dela, civilmente, no cartório. Ele falou, assim, que queria mesmo ser pai dele, né? Porque ela não tinha registrado ele com o nome de pai na certidão de casamento. Então ele falou, não, eu quero dar um nome para ele. E eles ainda estão casados, eles tiveram outro filhinho, então agora são 2. Os 2 chamam o pai de pai. Eu acho muito lindo isso. E a gente vê, tristemente, né? Um tomando a responsabilidade de criar o filho, de cuidar do filho, enquanto o outro abandonou e preferiu. Diferenças discrepantes, né? Uma coisa gritante, assim. Pessoal, o link está terminando e eu preciso encerrar a aula, para não acabar assim, puff do nada. A gente vai encerrar e vocês voltam rapidinho, que eu tenho poucos minutos para a gente fazer o encerramento. Se alguém tiver alguma pergunta, não ficar para trás, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3, já.